Olá, sejam muito bem-vindos a essa aula de matemática básica. Desde já eu digo que essa aula é voltada para estudantes do ensino médio e é, estudantes de pré-vestibulares, pré-militares, etc. A matemática básica é o pilar de toda a matemática que você vai estudar durante a sua vida, se você optar pela área das exatas na sua faculdade. E ela vai ser muito importante para o seu aprendizado no ensino médio. Você vai conseguir entender toda a matéria do ensino médio, mas às vezes você não vai conseguir ter um bom desempenho porque você não tem o domínio da matemática básica. Então, vamos começar aqui com alguns conceitos, tá? Então, vamos falar dos números naturais. Então, os números naturais, ele é representado pela letra N, que tem uma barrinha aqui do lado que eu não consegui colocar. Eu coloquei em Comic Sans, acho que alguns eu não coloquei, perdão, é por causa de pessoas que têm dislexia, tá? Então os números naturais aqui são os números inteiros positivos, representados pela letra N aqui, como eu disse. Então aqui eu tenho o conjunto dos números inteiros, então eu tenho 0, 1, 2, 3, 4 e assim por diante, até o infinito, tá? Então tem os naturais que são os não nulos, então o zero ele não faz parte desse conjunto, tá bom? Então ele é representado por esse asterisco. Todo conjunto, desculpa, todo conjunto que tiver esse asterisco, que tiver acompanhado desse asterisco, ele não vai conter o zero nesse conjunto, beleza? Como tá aqui, tá? Então essa observação que eu coloquei aqui, toda vez que aparecer esse asterisco junto aos conjuntos, esse conjunto, desculpa, está escrito errado aqui. Esse conjunto não vai ter o número zero ali como um elemento dele, mas também não significa que só vão ter os números positivos, né? Então tem os números inteiros lá, né? O conjunto dos números inteiros. E o conjunto dos números inteiros não nulos, eles podem ser negativos ou positivos, beleza? Então vamos trabalhar agora as operações de números naturais. Primeiro a adição, né? Então a gente tem, é bom vocês prestarem bem atenção nessas partes aqui, nesses termos, que eles são muito importantes para a compreensão de algumas questões que venham a compor algum dos seus vestibulares ou provas, etc, tá? Então a gente tem aqui uma adição simples, 13 mais 10, 23. E a gente tem aqui os termos que são pertinentes da adição, tá? Então aqui a gente tem as parcelas e o resultado dessa adição é chamado de soma. Na subtração a gente tem aqui, né, novamente, 20 menos 10, que é 10. E aqui a gente tem isso aqui que muita gente não lembra, tá? Então, o cara que você vai tirar alguma coisa dele, então, por exemplo, o 20 ali, ó, como a gente está vendo aqui, o 20, a gente tem o número 20, a gente vai tirar o 10 do número 20, que vai nos restar 10. Então, esse cara que a gente tem e vai tirar alguma coisa dele, a gente chama de diminuendo. E o que a gente tira dele, a gente chama de subtraindo. E o que resta para nós é chamado de diferença, ou resto, né? Agora vamos para a multiplicação, né? Então a gente tem aqui uma multiplicação, 12 vezes 2 ali, 24, bem tranquilinho. E aí a gente tem que os caras que estão sendo multiplicados, eles são chamados de fatores. E o resultado dessa multiplicação é chamado de produto, beleza? Agora, para divisão, já tem alguns outros conceitos e são um pouquinho mais complicado, por assim dizer. Então, a divisão a gente pode representar de duas formas, de três na verdade. Então, tem essa forma aqui, a forma mais linear, né? A gente também tem essa forma fracionária. Então, uma fração é necessariamente uma divisão, beleza?
E a gente tem essa forma aqui que é como a gente resolve as nossas divisões normalmente, tá bom? Então agora a gente vai trabalhar os conceitos da divisão, tá? Então esse cara aqui, que é o cara que a gente vai dividir, então é o 24 aqui que a gente vai dividir, ele é chamado de dividendo. E as partes que a gente vai dividir ele a gente chama de divisor. Então a gente tem 24 alguma coisa e tem que dividir esse 24 para 2. Então esse 2 é chamado de divisor. E o resultado dessa divisão a gente chama de quociente, tá? E se não for uma divisão exata, não vai sobrar nenhum resto, beleza? Então eu fiz aqui um gráfico representando aqui essa divisão. Então a gente pegou o 24 como um todo, dividiu em 2 aqui, né? E deu 2 para cada lado. Show? Então vamos para as propriedades da adição. As propriedades são muito importantes, tá? Para a gente resolver alguns problemas. Então presta bem atenção aqui para você internalizar isso aqui bem, tá? Então propriedades da adição aqui, a gente tem a propriedade comutativa. Então não importa a ordem que você for resolver a sua adição, ela vai dar o mesmo resultado. Então 1 mais 2 ele vai ser igual a 2 mais 1, beleza? A associativa, então a associativa vem de associar. Então você associa dois números e resolve eles. Aqui eu esqueci de colocar um igual aqui, né? Que é igual. Então você tem aqui, se você selecionar uma soma dentre três números, né? Então você tem três números somando aqui, você seleciona dois, você pode resolver esses dois primeiro, tá? Que vai dar o mesmo resultado se você escolher dois outros números para somar antes e depois somar o outro, ok? Não sei se ficou bem claro isso. O elemento neutro é zero, tá? O elemento neutro é aquele cara que se você fizer qualquer operação vai dar o mesmo cara que tá ali. Então a gente tem o número 1 aqui, então a gente soma ele com zero e dá 1, beleza? Tá? Aqui tem uma parada chamada fechamento também, que se trata do conjunto que a gente está trabalhando. Então, se a gente está trabalhando com o conjunto dos números naturais, então o resultado o resultado dessa operação vai ser um número natural, ok? Então vamos para as propriedades da subtração aqui. O elemento neutro é zero e uma anulação, que se você subtrair um número dele mesmo, vai resultar zero, ok? Propriedades da multiplicação comutativa, mesma coisa que da adição, né? Se você alterar a ordem aqui dos fatores, então não vai alterar o resultado, não vai alterar o produto. Então 2 vezes 3 é a mesma coisa que 3 vezes 2, beleza? Associativa, aquele mesmo esquema. Você tem três números sendo multiplicados aqui, 2 vezes 3 vezes 4. Se você pegar o 3 vezes 4 e multiplicar primeiro e depois multiplicar pelo 2, é a mesma coisa que você pegar o 2 vezes 3, multiplicar primeiro e depois multiplicar pelo 4. Beleza? O elemento neutro da multiplicação é o 1. Então, se você multiplicar qualquer número por 1, vai resultar ele mesmo. Então, 3 vezes 1 é 3, e 4 vezes 1 é 4, 5 vezes 5 vezes 1 é 5 e etc. Tá? Da divisão, não existe propriedades. Show? Potenciação, isso daqui era para aparecer depois. Então, a gente tem aqui a base, tá? E o expoente. O que acontece? A base, ela vai ser um número fixo aqui, tá? E o expoente, ele vai ser o número de vezes que a base vai se multiplicar por ela mesma. Então, a gente tem 2 elevado aqui, chama-se 2 elevado a 2, a gente chama 2 elevado ao quadrado. Então, esse aqui é o número de vezes que ele vai se multiplicar. Então, aqui a gente tem 2 elevado ao quadrado, 2 elevado a 2, então ele vai se multiplicar duas vezes. Então, 1
2. E aqui é 2 elevado ao cubo, né? 2 elevado a 3. Então ele vai se multiplicar 3 vezes. Então 2 vezes 2 vezes 2. Então 1, 2, 3. Tá vendo? É o número de vezes que ele se multiplicou. Tá? Então as propriedades da potenciação, isso aqui é muito importante de você ter na sua cabeça. Beleza? Quando a gente tem uma multiplicação de potências de mesma base, não se esqueçam disso, mesma base, tá? A gente soma os expoentes. Quando a gente tem uma divisão de potências de mesma base, a gente subtrai os expoentes. Quando a gente tem uma potência de uma potência, então você tem 2 elevado ao quadrado e você eleva esse 2 elevado ao quadrado, isso pode ser qualquer número. A gente multiplica os expoentes, beleza? Então quando a gente tem uma fração, né, no caso a gente tem um número dividido por uma potência, a gente pode representar essa fração como essa base elevado a menos o seu expoente, beleza? Isso vai acontecer com frações, tá? Com frações ordinárias aqui. Então você tem 3 sobre 5 elevado a menos 2. Isso significa que ele é 5 sobre 3 elevado ao quadrado, né? Então perceba que quando você tem um número elevado a menos 2, ele vai ser uma fração, ou seja, você vai inverter o numerador pelo denominador. Beleza? Então não existe uma coisa que eu estava comentando com um aluno, não existe você multiplicar um número real ou um número qualquer pelo número que está aqui antes de você fazer a potência, ok? Isso aqui não existe, não pode fazer, tá?